Olá, irmãos, graça e paz. É motivo de muita alegria mais uma vez estar aqui com os irmãos e vamos dar continuidade à preciosa carta de Paulo à igreja dos Tessalonicenses. Nós havíamos parado aí no último vídeo no versículo de número 5 e vamos aqui estar dando seguimento a essa breve exposição. Eu quero hoje pregar sobre o tema imitadores tornam-se exemplos, mas antes de nós lermos o texto e dar início à nossa exposição, eu quero orar com você, pedindo ao Senhor que traga iluminação aos nossos corações. Oremos. Pai, nós queremos ser gratos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor que nos alcançou por meio de Cristo Jesus. Pedimos ao Teu Espírito que neste momento traga iluminação, que essa mensagem venha a ser aplicada aos nossos corações, que o Senhor venha falar conosco e que Cristo seja, sobretudo, engrandecido. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Primeira carta de Paulo à igreja dos Tessalonicenses, capítulo de número 6, e vamos ler até o versículo de número 10, que diz assim o texto bíblico: De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Esses versículos retratam o caráter genuíno das experiências religiosas daqueles irmãos que estavam ali na cidade de Tessalonicense. Aquela igreja serviu como modelo certo para outras pessoas. O versículo 7 diz que eles se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e da Caia. E porque se tornaram exemplos, a mensagem do Evangelho foi propagada não somente na Macedônia e na Caia, mas por toda parte, como vai dizer o apóstolo Paulo no versículo de número 8. De toda parte aqui, nós entendemos que a mensagem do Evangelho foi propagada em todo o mundo, conhecido até então por aquelas pessoas do primeiro século. E aqui nós podemos então destacar 5 fatos que levaram os Tessalonicenses a tornarem-se um exemplo de igreja, um exemplo de cristão. Em primeiro lugar, eles imitaram o modelo certo. Paulo vai dizer que eles foram imitadores não somente de Paulo, mas de Silas e de Timóteo. Lembrando que Paulo está escrevendo essa carta, mas não escreve essa carta somente em seu nome, mas também escreve essa carta em nome dos seus 2 assistentes, que era Timóteo e Silas. Então Paulo vai dizer lá no versículo de número 6, Paulo diz que eles se tornaram nossos imitadores. Nossos aqui se refere tanto a Paulo quanto a Timóteo e Silas. Mas não somente isso, eles se tornaram também imitadores do próprio Cristo, do próprio Senhor. O primeiro lugar é que eles imitaram o modelo certo. O que fizeram esses irmãos serem o que são, o modelo certo de igreja, de cristão, é que a primeira coisa que eles fizeram, eles imitaram o modelo certo, imitaram Paulo e seus assistentes. Paulo é alguém que pode bater no peito e dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo era um autêntico imitador de Cristo, e por ele ser um autêntico imitador de Cristo, Paulo poderia dizer: sede os meus imitadores. Hoje nós estamos precisando de líderes que possam dizer isso: sejam meus imitadores. Só que o que nós ouvimos, e muitas vezes, é a palavra dizendo: olha, não olhem para mim, olhe para Jesus. Não olhe para mim querendo dizer, não olhe para os meus pecados, não olhe para os meus erros, mas olhe para Jesus. Mas Paulo ele diz: olhem para mim, porque eu sou um imitador de Cristo.
E o mundo só pode imitar a Cristo olhando para a igreja. O mundo primeiro olha para a igreja. O mundo primeiro vai olhar para uma liderança sadia, uma liderança que é um autêntico imitador de Cristo, para então somente assim poder também ser o imitador de Jesus Cristo. O que falta na vida de muitos cristãos, o que falta na nossa vida é que nós venhamos ser imitadores de pessoas sérias, imitadores de pastores que sejam bíblicos, pastores que imitam o Senhor. Precisamos imitar esses homens a fim de que possamos também ser imitadores de Cristo juntamente com esses homens. E em segundo lugar, eles perseveraram em meio ao sofrimento. Ainda no versículo de número 6, Paulo vai dizer que eles foram imitadores, mas apesar do sofrimento. Aquela igreja estava passando por grande dificuldade. Era um momento de perseguição por parte dos judeus que estavam naquele momento ali perseguindo os cristãos. Perseguição política por parte do Império Romano. Aqueles irmãos estavam sob pressão de perseguição, de sofrimento, mas uma das características daquela igreja é que eles perseveraram. Eles perseveraram no sofrimento. Mesmo diante do sofrimento, aqueles irmãos não desistiram. E esse é o segundo lugar que caracterizou essa igreja como um modelo certo de igreja de cristão, a perseverança no sofrimento. Nós precisamos perseverar mediante aos sofrimentos que nós estamos vivendo. Precisamos perseverar mediante as lutas que passamos. A perseverança deve ser um marco do cristão. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós precisamos perseverar até o fim. A jornada do cristianismo fala sobre perseverança. Precisamos perseverar nesse mundo tão hostil ao cristianismo, e a fé em Cristo Jesus é o que nos capacita e nos dá força para perseverar até o fim. Em terceiro lugar, eles receberam a mensagem certa. Ainda no versículo de número 6, Paulo vai dizer que eles receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Paulo, ao pregar o evangelho para aqueles irmãos, eles receberam essa palavra, esse evangelho vindo do apóstolo Paulo, que era um evangelho genuíno. Eles receberam essa palavra com alegria, e essa alegria que provém do próprio Espírito Santo de Deus. Eles receberam a mensagem correta para ser quem são, para ser quem eram, um modelo autêntico de igreja. Nós precisamos de púlpitos sadios, precisamos não somente de líderes que sejam imitadores de Cristo, mas líderes também que preguem como Cristo pregou. Líderes que pregam o evangelho que os apóstolos pregaram. Nós precisamos de púlpitos fortes, púlpitos que possam pregar o evangelho da cruz, púlpitos que possam pregar Cristo e este crucificado. A igreja só conseguirá ser um modelo certo de igreja a partir do momento que ela tiver um entendimento correto do evangelho. O que torna as pessoas a não ter um modelo, a não ser um modelo certo de cristão, o que torna as igrejas a não serem modelos corretos de igreja, é que essas igrejas e esses cristãos não receberam a mensagem correta, receberam uma mensagem completamente equivocada do evangelho. Paulo, na maioria das suas cartas, ele primeiramente apresenta o evangelho correto, ele apresenta a ortodoxia, para depois então apresentar a ortopraxia, que é a prática correta. Primeiro Paulo apresenta a doutrina, assim como ele faz na carta aos Gálatas, assim como ele faz na carta aos Efésios, assim como ele faz na carta aos Romanos. Paulo apresenta doutrina, apresenta a maneira certa do cristianismo de pensar, para depois então apresentar prática. Isso porque é impossível se ter uma prática verdadeira se não tiver um conhecimento verdadeiro. E é isso que nós sempre temos falado na nossa escola dominical, aos domingos pela manhã. Nós estamos enfatizando isso, que é necessário primeiramente ter um conhecimento certo do evangelho para que possamos ter uma prática correta. Conhecimento e prática andam de mãos dadas. A gente não pode separar o conhecimento da prática, porque só a partir de um conhecimento verdadeiro que nós poderemos ter uma prática verdadeira. Então, o que destacou esses irmãos, o que fizeram eles ser um modelo certo de igreja e um modelo certo de cristãos, é que eles receberam a mensagem do evangelho, receberam a palavra ou a mensagem certa. Em quarto lugar, eles abandonaram os ídolos. Em quarto lugar,
o que fizeram esses irmãos ser um modelo certo de cristãos, o que fizeram essa igreja ser um modelo certo de igreja, é que eles abandonaram os ídolos, como está descrito no versículo de número 9. Paulo vai dizer que por causa do evangelho que chegou até eles, eles abandonaram os ídolos e passaram então a seguir um Deus único e verdadeiro. Eles abandonaram toda aquela idolatria e toda essa mensagem do evangelho, esse testemunho de que eles abandonaram, porque nós estamos falando de uma cidade completamente enraizada na idolatria, uma cidade que era politeísta, uma cidade que tinha diversos deuses. Então, aqueles cidadãos de Tessalônica, eles adoravam diversos deuses, e quando Paulo chega lá com o evangelho, apresentando um único somente Deus, revelado em Jesus Cristo, eles então se convertem a esse verdadeiro Deus e abandonam a sua forma de viver, abandonam todos os seus ídolos, ídolos esses que por muito tempo eles idolatravam, e todo esse testemunho percorreu por aquela localidade, percorreu por aquele mundo antigo, mostrando o quanto essa mensagem e a fé desses irmãos fizeram com que eles abandonassem os seus ídolos. Ídolos é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Esses irmãos, de fato, na sua cultura, eles se prostravam diante de imagens, eles colocavam ídolos para eles poderem idolatrarem, só que na nossa realidade nós temos muitos ídolos no nosso coração. Como o próprio reformador João Calvino disse, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, porque ídolos é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. E um filho, um trabalho, um ministério, isso tudo pode ser idolatria quando nós colocamos todas essas coisas no lugar de Deus. E se de fato queremos ser imitadores, a fim de que as pessoas possam seguir o nosso exemplo, nós precisamos abandonar os nossos ídolos. E qual tem sido o ídolo do teu coração? Ídolo é tudo aquilo que você diz: se eu tivesse isso, minha vida seria melhor, ou se eu perdesse aquilo, a minha vida se acabaria aqui, como Tim Keller vai dizer no seu livro Deuses Falsos. Ídolo é aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, é aquilo que eu me apego. Então, o que é que você tem se apegado? O que é que você tem colocado no lugar de Deus? Esses irmãos, para eles serem um modelo certo de igreja, um modelo certo de cristão, eles tiveram que abandonar os ídolos, porque a mensagem do evangelho despedaçou os ídolos do seu coração. E essa mensagem que hoje vos trago é a mesma mensagem que tem o poder de despedaçar os ídolos do nosso coração, a fim de que possamos servir e seguir ao único Deus. Em quinto lugar, eles tinham esperança na segunda vinda de Cristo. Olhem comigo o versículo de número 10, que diz assim: para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa igreja não somente perseverou no sofrimento, esses irmãos não somente abandonaram seus ídolos, não somente receberam a palavra da verdade, mas eles também tinham esperança na segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo também é um tema importantíssimo nessa carta, e vamos ver basicamente em todos os capítulos Paulo fazer menção direta ou indiretamente a respeito da segunda vinda de Cristo. O mundo não tem esperança, mas a igreja tem esperança. A esperança da igreja está na ressurreição, está na vinda de Cristo. Cristo voltará para buscar a sua igreja. Nós cremos, a igreja há 2000 anos professa essa verdade, e há 2000 anos nós esperamos ansiosamente sobre a vinda do nosso Rei, do nosso Cristo. Nós não podemos perder a esperança nisso. Algumas pessoas dizem que Jesus não voltará mais. Algumas pessoas negam a segunda vinda de Cristo. Algumas pessoas escarnecem, dizendo que Jesus não virá, que isso tudo é balela. Mas a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, aguarda ansiosamente pelo seu noivo, porque cremos na ressurreição. Cristo é aquele que ressurgiu dos mortos, e ressurgiu dos mortos, como Paulo vai dizer aqui, para nos livrar da ira e da ira de Deus. Romanos 5, versículo de número 9, vai dizer que, justificados pelo seu sangue, nós fomos salvos por ele da ira de Deus. A justificação nos livrou da ira de Deus. Cristo ressuscitou dos mortos para que nós pudéssemos ser livres
da ira de Deus. Cristo recebeu toda a ira naquela cruz, recebeu a ira de Deus em nosso lugar. Isaías vai dizer que agradou o Senhor moê-lo, ele foi moído pelas nossas transgressões. E esses irmãos que estavam imitando Paulo, imitadores de Cristo, eles tinham esperança na segunda vinda de Cristo, esperança na ressurreição, esperança crendo que este mesmo Cristo que ressuscitou dos mortos é o Cristo que voltará e o que livrará a igreja da ira futura, ira esta que há de cair sobre o mundo, sobre os ímpios, mas a igreja não passará por essa ira, a igreja não estará sob esse juízo porque fomos justificados por Cristo Jesus. Esses irmãos, eles foram imitadores, e por eles serem imitadores, eles foram exemplo. Eles imitaram Paulo, imitaram Silas, imitaram Timóteo, imitaram também Cristo Jesus, para tornarem-se exemplos nesse mundo tão hostil. E a pergunta que eu te faço é: quem você tem imitado? A quem você tem seguido? Qual tem sido os fatores que têm feito você de imitador de Cristo, imitador de homens e mulheres de Deus? Homens que labutam pelo Evangelho, homens que são exemplo. Como você tem visto isso? Será que você pode dizer para as pessoas: sede os meus imitadores assim como eu sou de Cristo? Será que eu posso dizer? Será que nós podemos dizer isso? Será que a nossa vida tem influenciado as pessoas para que elas venham se tornar exemplos, assim como Paulo foi um exemplo, assim como Timóteo, assim como Silas? As pessoas podem olhar para nós e ver em nós o mesmo modelo da pessoa de Cristo Jesus. Esse deve ser o padrão da igreja. Como cristãos, nós devemos ser luz nesse mundo. Os homens devem olhar para nós, devem ver as nossas obras e devem glorificar a Deus que está nos céus. Nós devemos ser exemplo para o mundo, nós devemos ser exemplo para os irmãos mais fracos na fé. Nós devemos ser exemplo para a nossa igreja. Um líder, um membro da igreja, ele deve servir de exemplo. E esse exemplo deve ser não um exemplo refletido em si mesmo, mas um exemplo que deve refletir a pessoa de Cristo Jesus. Paulo não está chamando glória para si. Paulo, quando diz sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, de maneira nenhuma Paulo aqui está querendo se engrandecer. Paulo simplesmente lança luz sobre Cristo. Olhe para mim, porque Paulo sabe muito bem que nós temos a necessidade de olhar para alguma coisa a fim de que possamos seguir exemplo. Então nós olhamos para Paulo, nós olhamos para a nossa liderança, nós olhamos para o nosso pastor, e esse pastor e essa liderança deve olhar para Jesus, deve refletir a imagem de Cristo. Nós devemos seguir. Até que ponto nós devemos seguir os nossos líderes? Nós devemos seguir pastores. Até que ponto as pessoas devem me seguir? Até o ponto de que isso possa refletir a pessoa de Cristo Jesus. Até o ponto de que o meu exemplo, até o ponto de que o exemplo do pastor, que o exemplo da liderança possa refletir na pessoa de Cristo Jesus. Nós precisamos refletir isso. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos nos moldar a este mundo. Nós não podemos ser imitadores do mundo. A igreja não deve imitar o mundo. Infelizmente, hoje nós vivemos um período difícil. Nós vemos igrejas imitando o mundo, igrejas caindo no pragmatismo a fim de que possam arrastar uma multidão. Igrejas que estão simplesmente preocupadas com números, igrejas que perderam o seu ideal, a sua identidade, que é a pessoa de Cristo Jesus. Pastores que perderam a sua identidade. Nós perdemos, como igreja de Cristo, nós como igreja institucional, perdemos esse modelo de igreja de Cristo. A igreja como institucional tem perdido esse modelo como igreja de Cristo. Só que Paulo chama-nos a uma responsabilidade. Aprendemos com essa igreja, que essa igreja olhou para o modelo certo, olhou para Paulo, que seguiu os passos de Jesus, olhou para Timóteo, que seguiu os passos de Jesus, olhou para Silas, que seguiram os passos de Jesus. E nós precisamos olhar para homens e mulheres de Deus que seguem os passos de Jesus. A igreja precisa olhar para esses homens. A igreja precisa olhar para Jesus. Nós não temos que nos amoldar ao mundo. Nós não devemos imitar ao mundo. Nós não devemos trazer coisas estranhas para dentro da igreja, para dentro da liturgia do culto, para parecer com o mundo,
para querer atrair as pessoas do mundo. Igrejas carnais irão atrair pessoas carnais. Nós precisamos ser espirituais para atrair pessoas a fim de que elas sejam e se tornem espirituais. Nós precisamos ser imitadores de Cristo para atrair pessoas a fim de que essas pessoas também sejam imitadoras de Cristo. Nós precisamos olhar para um único modelo. Imitadores se tornam exemplos. Se você imita alguém, essa pessoa que você imita irá refletir em outras pessoas. Pessoas estão olhando você. Você é exemplo para algumas pessoas. Algumas pessoas te veem como exemplo e por isso você precisa imitar. Porque essas pessoas vão seguir os seus passos. E a quem você está imitando? Porque imitadores são exemplos. Então, se você está imitando Jesus, essas pessoas também precisam ter Jesus como exemplo. Essas pessoas precisam olhar para Jesus. Você precisa fazer com que essas pessoas olhem para você e vejam Cristo na sua vida. Que essas pessoas olhem para você e vejam Cristo na sua vida e este crucificado. Este é o modelo. Os irmãos de Tessalônica, eles foram imitadores. E nós também precisamos ser imitadores. Que Deus possa nos conceder homens como Paulo. Que Deus possa nos conceder homens como Silas e como Timóteo, a fim de que possamos olhar o exemplo desses homens, que nada mais é o exemplo de Cristo Jesus, a fim de que nós também possamos seguir esse mesmo exemplo, o exemplo de Cristo Jesus. A igreja precisa orar para que Deus dê pastores segundo o coração de Deus. A igreja precisa orar para que Deus dê pastores que possam governar segundo o exemplo de Cristo, que foi o bom pastor. Nós precisamos orar, nós precisamos pedir ao Senhor. Há uma escassez muito grande de líderes que imitam Jesus Cristo. E nós, como igreja, precisamos olhar. Sede meus imitadores, Paulo disse, assim como eu sou de Cristo. Será que eu também posso dizer isso para vocês? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Será que você pode dizer para outras pessoas, sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? Que essa verdade possa ser enraizada em nossos corações e que possamos imitar esses santos homens e possamos ser um modelo certo de igreja e de cristão, olhando para esses homens, olhando para Cristo, olhando para todas essas prerrogativas, porque recebemos a mensagem correta, porque estamos perseverando em meio às circunstâncias e, sobretudo, porque estamos abandonando os ídolos do nosso coração e tendo a esperança na vinda de Cristo, na ressurreição, sabendo que Cristo nos livrou da ira futura. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu quero, por último, orar, pedir para que o Senhor aplique essas verdades aos nossos corações. Orem comigo, peça para que o Senhor também nos dê lideranças que possam refletir a pessoa de Cristo Jesus, que possam ser exemplos para nós, a fim de que nós também possamos ser exemplos para outras pessoas. Oremos. Pai, nós bendizemos o Teu nome, rendemos graças a Ti pelo que Tu és, pela Tua beleza, pela Tua bondade. A Tua palavra, Deus, nos advertiu neste momento. E Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude por intermédio do Teu Espírito a sermos exemplos, a sermos modelos para outras pessoas. Te peço que o Senhor ajude a igreja congregacional do Catiri, para que ela seja modelo para outras igrejas, para que ela seja um modelo, um exemplo naquela localidade. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor envie líderes, chame pastores a Ti, a Tua igreja a Te servir, para que também sejam exemplos de Ti, para que possamos olhar para eles e seguir também os Teus passos. Nós pedimos também, Senhor, faça de nós um exemplo, que possamos também refletir isso, que pessoas possam olhar para nós e ter a gente como um exemplo e que essas pessoas possam ser o exemplo da pessoa de Cristo. Te pedimos, ó Deus, a Tua ajuda, que o Teu Espírito nos fortaleça e nos ajude a sermos um modelo certo de vida cristã, um modelo certo de igreja, que é seguindo os Teus passos,
e os teus exemplos, sendo seus imitadores. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos.